Bom dia, tudo bem? Vamos começar aqui agora um treino com o Otto e hoje eu vou ficar ao vivo aqui para vocês, para tirar a dúvida de vocês. Vou ficar uns 10 minutos, tá? Enquanto eu estiver guiando ele aqui, eu vou estar conversando um pouquinho com vocês. Eu vou começar exatamente agora o treino e vocês vão ver como é que eu começo todos os treinos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar tirando. Então eu vou ficar 10 minutos ao vivo respondendo e eu respondo para vocês, tá? Eu vou guiando ele, vou explicando o que eu estou fazendo. Como eu digo para vocês, eu sempre começo os treinos guiando e alinhando meus potros, sempre, né? Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou tirar uma reta, se ele quiser ir por conta própria para a direita, eu guio ele para a esquerda. Se ele quiser ir por conta própria para a esquerda, eu guio ele para a direita, sempre mirando uma linha reta. Uma dica que eu vou deixar para vocês é que é muito comum, quando a gente está guiando o nosso cavalo, a gente começar a olhar no cavalo. E se você começar a olhar no seu cavalo, você não consegue deixar o seu cavalo reto. Então é bem importante que você, toda vez que for fazer o trabalho de alinhamento, olha lá na cerca. Esquece um pouco da posição do teu cavalo. Se preocupa primeiro em ter o teu cavalo reto. Tá? Aí se ele está com a cabeça baixa, se está alta, não tem problema. Isso você resolve depois. Mas é mais importante você ter um cavalo alinhado e depois você resolve a questão do posicionamento dele. Tá bom? Lembrando que o Otto está só de bridão, tá mais ou menos é um potro que deve estar regulando aí uns 3 meses de doma, por conta do tempo que ele ficou parado, e é um potro que está totalmente reto. Eu nunca flexionei nuca, nunca foi pedido nuca, tá? Então vocês já vão ver como é que ele está levinho, como é que ele está guiando, o controle que eu tenho do andamento passo, trote e galope. Ele eu acho difícil acontecer, mas vocês, se fosse um potro que fosse para frente, junto com esse alinhamento eu já trabalharia justamente isso, passo, trote e galope. Eu quero ter certeza que meu potro está ao passo, se eu pedir, que ele fica de rédea solta, ao trote, se eu pedir, e que ele galopa e fica de rédea solta sem aumentar o galope também. Então essas coisas são primordiais para qualquer início de treino, e se eu não tiver isso, eu não tenho como fazer mais nada nos treinos. Tá bom? Vamos aproveitar esses 10 minutos aí, vamos deixando as perguntas, e cada vez que vocês deixarem uma pergunta, a Michelle vai ler para mim, e aí eu respondo para vocês. Beleza? Então, ó, sempre importante, esse potro é um potro que ele é bem para trás, né? Então, a gente vai trabalhar menos tempo ele ao passo, porque ele já vem caminhando até aqui, e ao passo ele fica é bem fácil dele ficar desalinhado, né? Normalmente esses animais que são muito para trás, eles são mais fáceis de trabalhar no trote do que no galope. Então eu estou mirando uma reta na cerca, aí é normal que ele fique olhando para lá e para cá, ele vai ficar mais sério no trote. Deixando eles verem um outro dia a gente tenta fazer isso com uma câmera até melhor para vocês não perderem nada, tá bom? Ó, então, ó, tirei uma reta, olha só o meu potro como é que tá, ó. Acabou de começar o treino, ó. Tá reto. Ricardo, você deixa ele cheirar o chão? Eu deixo ele cheirar o chão. Ele acha o posicionamento que ele quiser, que ele se sentir mais à vontade, desde que ele não desalinhe, tá? Então ele tá indo reto, tá tranquilo. Beleza, veio reto, muito bem. Tá caindo um pouquinho para a direita, vou levar ele para a esquerda e volta a mão no meio. Pronto, volta a mão no meio e agora já vou começar a trotar, que ele vai ficar um pouquinho mais sério já. Pronto. Caiu para a esquerda, eu levo para a direita, volta a mão no meio. Tô olhando lá. Já sai o trote de novo. Vou mais próximo aí de vocês agora. Ó, vou traçar uma reta e quero, ó, que vocês vejam como é que meu potro vai sozinho, ó. Eu não quero que ele esteja dependente de mim, ó. Cai um pouquinho para a esquerda. Ó, já voltei ele para a direita e voltei a mão no meio, ó. Ó, como é que ele vai sozinho, ó. Tá caindo para a esquerda um pouquinho. E aí agora eu solto ele de novo. Alinhei e solto de novo. E pego outra reta. De novo, ó. É importante
nesse guiar, eu não gosto de ajudar o meu cavalo com as pernas, tá? Eu só uso as pernas se eu precisar tocar, aumentar ele de velocidade. Caiu para a direita um pouquinho, volto para a esquerda, sempre olho para frente, deixa ele reto. Tá tendo aula na pista aqui do lado, é normal ele olhar um pouquinho, começando a negócio. Ele dá uma caidinha ali para a esquerda, já levei ele para a direita, tiro uma outra reta ali na cerca, ó. Vambora, vou até na cerca. Ótimo, muito bem. Ótimo. Ricardo, por que é muito importante esse início de treino começar já assim? Vocês vão ver que o treino, todos os meus treinos, com qualquer cavalo que eu esteja montando, eu quero que comece assim e termine assim. Às vezes, o cavalo começa um pouco mais agitado, mas eu quero que termine sempre assim. E não porque ele está cansado, mas porque ele está relaxado e ele está concentrado no treino, tá? Então, esse é até um motivo que eu não vou fazer o treino inteiro assim, porque quando eu estou conversando com vocês, eu não consigo concentrar tanto no treino, né? Até eu fico pensando que às vezes, eu não sei se eu penso para ele ou penso para vocês. Mas a questão é que se você consegue ter um potro bem guiado, ou se eu vejo muita gente que fala assim, né? Poxa, meu cavalo tem problema para a direita, problema para a esquerda. Nesse tipo de exercício, a gente tira todos esses problemas, tá? E lembrar que quando ele cai, é uma oportunidade que tem para você levar ele para o outro lado. O mais importante, não é que o cavalo não caia para a direita ou não caia para a esquerda. Todo dia ele vai cair para um lado ou para o outro e todo dia você corrige. Agora tem que ser fácil para você levar ele para a direita e para a esquerda. Como que você vai fazer esse exercício se o seu cavalo não vai para a direita nem para a esquerda com facilidade? Então isso que é importante, tá? Que o seu cavalo tenha recurso, né? Isso ele já aprendeu lá no início da doma, ele tem recurso para eu estar arrumando. Quando a gente fala em entrar em manobra é a mesma coisa. A gente só entra numa manobra que você já possui os ingredientes, né? Para formar aquela manobra, os recursos que você vai precisar. Então, por exemplo, se você vai galopar círculo com o teu cavalo e não tem nada de perna dele ainda, provavelmente se você precisar tirar ele do círculo, ou fazer às vezes até ele entrar, ou moldar ele um pouco mais com a costela, você não vai conseguir, porque você não tem a perna. Ele não tem a perna, ele não sabe ainda sair da sua perna, né? Então você não tem o comando de perna com ele ainda. Então, no método Rock, a gente sempre pensa nisso. A gente pensa sempre em ensinar cada ingrediente bem separadinho, para depois, quando a gente juntar numa manobra, numa prova, ou em qualquer que seja a situação, ele já fez tantas vezes aquilo bem quebradinho, bem, como é que se diz, bem detalhado, que aí fica fácil quando você mistura, tá? Mesmo assim, fica fácil assim. Ele consegue fazer, né? Mas mesmo assim não é fácil para ele quando você mistura tudo. Mas o que às vezes mostra para vocês assim que parece que os nossos treinos são muito fáceis, é justamente porque os cavalos são muito preparados para chegar em cada ponto que eles chegam, tá? A gente monta e eles estão muito mansos porque eles foram muito preparados para chegar naquele ponto. E é bem rápido essa preparação, né? Mas é assim que funciona, tá? A gente prepara, eles se sentem muito bem e depois a gente vai pedindo e eles vão fazendo, tá? Alguma pergunta aí, pessoal? Quantas pessoas tem aí? 9. Tem 9 pessoas? Legal. Vou guiar ele um pouquinho ao galope agora. A pista está bem molhada. Essa pista, pessoal, por que você está ficando nas minhas costas? Você quer que eu vire? Ah, por causa do sol? Ah, então, desculpa, eu não estou entendendo aqui. Essa pista a gente vai preparar ainda para rédeas, tá? Ela está sendo preparada, mas com a chuva está difícil da gente conseguir finalizar. Mas vai ser nossa futura pista de rédeas. Tem tudo para ser uma pista boa, o solo é bem compactado e a gente vai trabalhar mais esse solo para depois ver o quanto de areia a gente vai precisar colocar, tá? Então a gente não está parando, o Otto nunca pediria nenhum cavalo de rédeas para parar aqui, porque não tem condições ainda, mas a gente consegue ir adiantando todos os outros processos e manobras que a gente já está na hora de fazer, tá? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Manda. Quanto tempo de preparação mais ou menos? De aquecimento? Então, ó, primeiro que eu quero o meu cavalo, ele tem que ficar guiando nesse processo de início de treino até ele estar na minha mão, tá? Ele tem que estar no meio da minha rédea, no meio da minha mão e na velocidade exata que eu quiser. Tem que estar fácil de eu manter ele ao passo, trote, galope
E tem que estar fácil de eu manter ele reto, se eu quiser. Ele tem que se manter no meio da minha perna, no meio da minha rédea. Se ele demorar 2, 3, 4, 5, 10 minutos para fazer isso, é o tempo que eu vou ficar até ele ficar sério. Então não é o tempo, é o quanto ele demora para fazer isso. Ele chega nisso muito fácil. Vocês vão ver até no galope é até mais fácil, porque esses cavalos são muito para trás. No passo ele fica meio que nem uma, ele fica que nem uma lagartixa, ele fica querendo uma cobra, né? Ele fica para lá e para cá, ele olha para lá, olha para cá. Aí quando você põe no trote, no galope, ele melhora. Então ele é um potro rápido para fazer isso. Aí que vem a questão, legal até a pergunta que eu já respondi hoje da André e tudo. Esse potro é um potro que eu tenho que treinar ele, pedir tudo que for que eu quiser de novo, logo no início do treino. Eu não posso aquecer ele meia hora para depois começar a treinar. Para depois começar o treino verdadeiro, né? Assim, pedindo coisas novas, dificultando um pouco as manobras para ele, pedindo mais velocidade. Ele é um potro que eu já tenho que pegar, ele tá na melhor fase de aprendizado dele no começo do treino. É assim, eu já percebi isso lá no início da doma. A gente tem uma aula que eu fiz lá no Redondel com ele, que a gente fez a doma dele gravada também. E teve um dia que ele parou de falar comigo. E ele não estava nem cansado ainda nada, mas assim, no começo ele tinha menos condicionamento que agora. Então ele parava de falar comigo muito rápido. E agora, eu já percebi também que assim, 10, 15 minutos, igual hoje o dia está muito quente. Vocês veem que só de arriar ele já estava suando. E ele ainda não está tão bem condicionado. Voltei a montar ele faz uns 10 dias depois que ele ficou parado. Então assim, ele precisa perder mais barriga, né? Ele precisa estar mais condicionado. Eu acho que para eu conseguir fazer treinos mais longos, exigindo coisas dele, tá? Eu posso fazer exigindo coisas novas, né? Aí você pode falar assim, Ricardo, mas para ele se condicionar, você vai precisar galopar mais tempo, tá? Mas aí você galopa ele. O galope não é nada novo. Então se ele se cansar ali, não tem problema. Ele vai ter que fazer treinos mais longos, galopar mais tempo, até para ele achar posição, para ele se acalmar mais no galope, para a gente, né, dar mais fôlego para ele. Porém, eu não vou ensinar uma coisa nova para ele, né, depois de um galope extenso assim. E tem cavalos que são muito quentes, e aí ele só vai ficar bom depois de meia hora que você está galopando, que ele vai ficar bom para você ensinar alguma coisa. Né? Então depende de cada cavalo. Se o teu cavalo te dá o melhor dele quando está descansado, então pede descansado, tá? Então vou dar um galopinho com ele aqui, uma guiadinha. Depois volto aqui, vejo se tem alguma pergunta, depois eu encerro, que aí eu vou começar o treino dele mesmo, vou fazer um pouco de círculo, dá para circular aqui hoje um pouco, vou mover um pouco de paleta, tá bom? E aí conforme for até gravar alguma coisa de aula aqui pra gente ver na aula de quinta-feira, beleza? Então dá uma olhadinha que eu vou fazer o mesmo trabalho de guiar, vou primeiro sair na mão esquerda, e aí depois eu faço na mão direita. Então ó, sempre assim, ó, saio, traço uma reta. Não é porque eu vou galopar que eu já saio galopando, né? Eu saio reta aqui, ó, e eu posso trocar meu potro agora. Já caiu para a direita, ó. Levo para a esquerda, volta a mão no meio. Tá indo bem retinho. Agora eu olho, solto. E agora eu vou pedir para ele galopar. Caiu para a direita, levo para a esquerda, volta a mão no meio. Muito bem. Vou pedir para ele sair na mão esquerda, ó. Muito bem. Vocês podem ver que ele já saiu. Ele já sai sem querer aumentar. Ó. Saiu bem bonitinha. A saída de mão dele foi bem bonitinha. Ele é um potro bem habilidoso nas mãos. Eu não sei se vocês, para quem acompanhou o começo de doma dele, via que no Redondel ele só galopava na mão esquerda, né? Ele tinha uma dificuldade de galopar na direita. E hoje, graças a Deus, isso já não existe mais. Eu comecei a falar com vocês, acabei fazendo círculo, mas eu quero fazer reta. Vocês vão ver, eu sempre dando uma ajudinha para ele galopar, se manter em galope. Eu peguei bem retinho até o fim. Vou traçar uma reta lá pra gente ver se ele tá bem retinho na reta, tá? Num retão grande. Ó, tô olhando lá no fim e deixo ele por conta dele, ó. Olha aqui minha rédea, ó. Soltei pra vocês verem, ó. Não tem nada de rédea, ó. Deixa ele bem soltão. Tô soltando assim só pra vocês verem. Ele cai um pouquinho pra esquerda. Leva ele pra direita, aqui tá escorregando bastante. Tem uma poça aqui. Viu que ele cavou na poça e não desalinhou. Legal. Então, ó, já deu pra ver que na mão esquerda ele tá bem. Ele tá galopando bem retinho.
arrumar o microfone aqui, que ele está caindo. Espera aí um pouquinho. Vou mudar um pouquinho de lugar aqui no microfone. Espero que melhore. Bom, vamos lá. Vou fazer agora a mesma coisa para a direita. Bom, saiu. Vamos sair. Vamos reto. Olha, guio. E quero que ele vá reto. Olha, guio. Quero que ele vá reto. Olha, guio. Quero que ele vá reto. Muito bem. Ó, não toquei na boca dele, ele parou bem retinho na cerca, onde eu estava olhando. Bom, isso é muito importante, tá? Então, por exemplo, num potro desse aqui, que tá reto, que tá legal, eu não continuo, não preciso continuar. Eu tenho outras coisas para fazer com ele hoje, eu posso ir para a próxima. Por quê? Porque ele, especialmente ele acaba muito fácil a boa vontade dele trabalhar. A gente brinca, né, que ele é um potro que a vontade dele é que o mundo terminasse num barranco para ele morrer encostado. Então a gente pode parecer que algumas pessoas gostam de cavalo assim. Eu prefiro cavalo mais ligeiro. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não perder a boa vontade dele para treinar, tá? Então, e é assim que eu faço. Eu vejo o que eu vou precisar naquele dia, coloco para ele. Se ele já me entregar, eu dou descanso para ele e vamos logo para o que a gente precisa fazer hoje. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, um grande abraço para vocês. Agora eu vou gravar uma aulinha para nós. E a gente se vê na quarta-feira, às 19 horas. E quinta-feira, às 20 horas lá no YouTube. E quarta-feira no Instagram, tá bom? Grande abraço. Valeu, gente. Valeu.